E nós estamos aí estudando o livro, a vida de Elias, Eliseu, e hoje nós teremos aí Eliseu e a escola de profetas. Um seminário, nós às vezes pensamos que o seminário começou há poucos anos. Não, desde essa época de Eliseu já havia um seminário onde o povo ia estudar para aperfeiçoar o seu conhecimento, para poder transmitir a palavra do Senhor. Nós somos boca de Deus nessa terra. Nós que temos o Senhor como nosso Deus, o Senhor por excelência em nossas vidas, e aprendemos da sua palavra, não é só para a nossa edificação, é para que nós possamos transmitir a outras pessoas, que nós possamos levar a vida das outras pessoas, porque a palavra de Deus é isso. A palavra de Deus, ela é viva, e ela é eficaz, e ela penetra nos nossos corações. Todos nós somos profetas de Deus aqui nessa terra, porque nós levamos a palavra do Senhor. Então você que é servo de Deus, você que já aceitou Jesus no seu coração, estude a palavra, para que ela possa frutificar, não somente na sua vida, mas na vida daqueles que estão ao seu redor. Pai, nós louvamos ao Senhor, agradecemos ao Senhor, mais uma vez, por estarmos aqui na tua casa. Que louvor abençoado. Recebe, Deus, o nosso louvor, porque só o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda exaltação. E é só para te adorar e fazer teu nome grande que nós estamos aqui. Nós queremos fazer o teu nome grande é quando nós aprendemos a tua palavra e levamos aos outros. Nós possamos, Senhor, edificar as vidas através da tua palavra. Pai, nos ensina nessa manhã, nos ensina um pouco mais da porção da tua palavra e nos ajuda, Senhor, a tomar a posição de servos do Senhor, tomarmos a posição de evangelistas do Senhor, de profetas do Senhor, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa escola, onde que nós formos. É que oramos a Ti no nome santo de Jesus. Amém. Eu quero começar lendo com vocês Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 11. Efésios 4, de 11 a 16. Aqui nesse versículo está todo mundo englobado aqui. Quem que Deus chamou, quem que Ele designou. E diz assim a palavra de Deus: e Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados de lá para cá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo na medida que cada parte realiza a sua função. Todos nós fazemos parte do corpo de Cristo, e todos nós estamos aqui convocados para levar a palavra do Senhor. E é muito bacana quando esse versículo fala aqui assim, para que nós precisamos conhecer a palavra, levar a palavra, não com engano, mas com simplicidade, zelo, autoridade, do que a palavra na realidade é. Eu já tenho bons anos que estou na igreja, 40 e poucos anos, 44 anos eu creio, e já vi muita coisa passar, muitos ventos de doutrinas, como fala aqui,
a palavra, muitas coisas acontecendo, coisas que se nós contarmos hoje, que eu não vou contar, parecia até piada, e que o povo acreditava, e que o povo seguia. Mas graças a Deus, porque Deus me deu o privilégio de sempre ter pastores zelosos, pastores que sempre alertavam pela palavra do Senhor. Graças a Deus por isso. Às vezes, como eu era muito nova, eu não entendia, mas eu tinha uma ciência certa assim. Eu não entendo, mas eu tenho que obedecer. Meus pastores, que foi o pastor Edivaldo, lá da Batista Calvário, meu pastor Rimar, que está aqui. Homens sérios, que levam a palavra de Deus a sério. Vamos prestar atenção naquilo que tem ensinado, naquilo que você tem deixado entrar na sua vida e na sua casa, que muitos ventos de doutrina desses já acabaram até com a igreja, por não observarem com zelo a palavra do Senhor. E eu louvo a Deus por sua vida, que está aqui para aprender mais um pouco da palavra do Senhor. E nós vamos ver que, viajando de norte a sul, Eliseu proclamava a palavra do Senhor, acompanhado de extraordinários sinais, milagres. Deus usava Eliseu de uma forma significativa, impressionante, abençoada, com milagres. Ele dizia assim: as coisas que faço, eu faço pelo poder de Deus que me enviou. Nós não fazemos nada por nós mesmos, nós fazemos por causa daquele que nos enviou, que nos capacitou, e era isso que ele falava. O único e verdadeiro Deus, Senhor eterno, e ele ainda avisava assim: olha, abandone, pois, a idolatria e voltem o seu coração para o único Deus. Nos dias de Elias, de Eliseu, a apostasia era vergonhosa. Muitos abandonaram a sua fé, muitos abandonaram o seu Deus, para poder seguir a outros deuses. Isso foi fruto dos devaneios de Jezabel e Acabe. Acabe, nós já estudamos aqui, o estrago que Acabe fez na nação de Israel, através de sua mulher Jezabel, que se dobraram a outros deuses, principalmente ao Deus Baal, que era o Deus da chuva. Eles haviam trocado o verdadeiro Deus em adoração a esse homem. Mas quando houve aquele confronto no Monte Carmelo, né, que Elias confrontou os adoradores de Baal, os profetas de Baal, dizendo que quem clamasse ao Senhor, ao Deus deles, e descesse fogo, esse era o verdadeiro Deus. Nós já estudamos aqui também. E o fogo desceu, né, e lambeu o sacrifício, a água que estava ali, e era tempo de seca. E também os fenomenais prodígios de Eliseu começaram a reverter a situação. O povo começou a ver, naquele dia, eles viram que Deus mandou fogo do céu, que era o verdadeiro Deus. E os milagres que estavam sendo feitos através da vida de Eliseu. Quando nós lemos aí o livro de 1º e 2º Reis, nós vamos vendo quantas coisas que Deus operou através da vida de Eliseu. Aqueles que antes se escondiam por causa do medo que tinham de Jezabel, agora eles estavam se manifestando publicamente a sua fé. Antes eles tinham medo de Jezabel, porque Jezabel mandava matar, mandava prender, ela não aceitava adoração a nenhum outro Deus. E o despertamento naquela época foi tão grande, que surgiram em todas as partes escolas teológicas, formando mensageiros da reconciliação. Era preciso preparar homens que fossem anunciando a palavra do Senhor. Era por isso que eles eram conhecidos como os mensageiros da reconciliação. E havia grupos de estudantes em Ramá, em Gibeá, Betel, Gilgal, Jericó. Haviam grupos, haviam pessoas que haviam voltado para o Senhor, estavam entendendo, homens que entendiam a necessidade de trazer o povo de volta à comunhão do Senhor.
Parecia aqui, quando nós lemos, quantas cidades que o povo levantou, mas isso era muito pouco diante do estrago, da carência espiritual que se encontrava ali em Israel. Muitos séculos depois, o problema ainda persistia. Mesmo aqueles homens se levantando e buscando ao Senhor. E é assim mesmo, meu irmão. Nós podemos ver que para você ensinar o que é certo, dá um trabalho. Dá um trabalho. Quem é pai e mãe aqui, principalmente, sabe disso. Mas quando parte por errado, é assim, ó. É um piscar de olhos. E para fazer esse povo voltar, é muito joelho no chão e mão na cara do cão. Não é fácil. Por isso, nós precisamos estar atentos e vigilantes. Igreja, fique firme no Senhor Jesus. Como a palavra do Senhor, o Senhor falou para Moisés: não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas fique firme. Não aparta-te do livro da lei. Lá em Salmo 1, fala: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E assim nós precisamos estar e pedir a Deus misericórdia, para nós estarmos firmados, para nós não irmos na conversa. Isso aqui não tem problema. Não, isso aqui não tem importância. Não, isso aqui é muito radicalismo. Não, isso aqui é coisa de crente fanático. Eu sempre brinco com os adolescentes e jovens, eu falo assim: gente, eu acho que lá no céu vai ter uma galeria só para os crentes, não tem importância. Não tem nada a ver. Vamos prestar atenção na palavra do Senhor. Porque, meu irmão, depois que foi para voltar, é isso aqui que nós estamos vendo hoje. Muitos séculos depois, o problema persistia. Em Mateus 9, 37, 38, nos diz assim: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Aí, às vezes, você começa a orar: Senhor, manda trabalhadores para a sua seara. Mas, presta atenção, a resposta dessa oração é você. A resposta dessa oração é você. Então, se disponha já de uma vez, fala: Senhor, eis-me aqui. Igual Isaías, né? Quando Deus pergunta para ele assim: a quem enviarei? Quem há de ir por mim? Depois que ele teve um encontro com o Senhor, que ele falou assim: ai, Senhor, misericórdia. Ai de mim, que sou homem de lábios impuros e habito no povo de impuros lábios. Se eu não seja por isso, meu filho, vou te purificar agora. E o anjo vai e encosta tenaz em seus lábios, um carvão, é bem vermelhinho assim, ó. E imagina fazendo assim. Quando ele se sentiu diante do Senhor, preparado, o Senhor pergunta para ele: a quem enviarei? Quem há de ir por mim? Aí ele fala assim: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. É essa palavra que nós precisamos ter. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Tem muita gente que não tem coragem de dizer isso. Às vezes fala assim: Senhor, eis-me aqui orando para o Senhor enviar o outro. Não, é você mesmo. Somos nós mesmos. Deus tem um lugar para cada um. Às vezes Deus vai mandar lá para o Japão, às vezes Deus vai te mandar para dentro da sua casa mesmo. Mas tenha coragem de se dispor diante do Senhor. E no estudo de hoje conheceremos um pouco mais dessas escolas no seu cotidiano, o seu objetivo e relevância. Conheceremos também a amplitude do ministério desempenhado por Eliseu. Primeiro ponto: Deus chama obreiros. Deus já nos chamou. Quando Jesus disse assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide por todo mundo. Esse ide
é meu e é seu. Missão começa onde você está e termina quando Deus quiser. A missão é de cada um de nós, de cada um de nós. A missão começa onde você está, seja no seu trabalho, seja na sua escola, seja na sua casa, na sua família. Nem todos os profetas do passado tiveram uma formação teológica profissional, convencional. Nós vamos ver aqui Amós, por exemplo, saiu do agreste judaico. Amós era um boiadeiro, e ele saiu do meio do agreste e foi para as ruas de Samaria. Lá em Amós, capítulo 7, versículos 14 e 15, diz assim: e respondeu Amós, dizendo a Amazias: eu não sou profeta, nem filho de profeta, mas boiadeiro e cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou após o gado e disse: vai e profetiza ao meu povo. Ele estava ali cuidando da vida dele, cuidando do gado dele, cuidando da família dele. Deus o chamou. Ele aqui, nós podemos ver que ele não era um que tinha uma formação teológica convencional. Foi daqueles que Deus falou assim: vai, abre a sua boca que eu vou te usar, eu vou falar através de você. Com Elias se deu o mesmo. Elias era um homem rústico, de poucas palavras, mas o pouco que sabia, ele procurou, usou para glorificar o nome de Deus. Teve um dia que eu vi um vídeo de um moço que estava recebendo uma Bíblia. Eu não lembro qual era o local. Eu lembro que ele era um pastor, e ele tinha um livro do Novo Testamento, que também eu não lembro qual era. O que eu lembro foi da emoção daquele homem ao receber uma Bíblia. Porque durante muitos anos ele pregou, falou de Jesus, do amor de Deus, da salvação, só com aquele capítulozinho que ele tinha do Novo Testamento. A alegria que ele teve de poder ter a Bíblia dele inteira. O pouco que ele sabia, ele transmitiu. Transmitiu com fé, transmitiu com a vida dele, de integridade, de temor a Deus. Esses homens aqui, que às vezes não eram preparados convencionalmente, eles ensinavam também através da sua vida e através de seu exemplo. Eliseu foi outro. Ele estava ali cuidando dos seus bois, arando a terra. Ele tinha 12 parelhas de boi. Quando Elias passa, joga a capa em cima dele. Ele tomou aquele susto, ele entendeu que ele estava sendo chamado para ser aprendiz de profeta. Ele correu e falou assim: ô Eliseu, Elias, deixa eu só ir ali, despedir da minha família e já volto. Ele voltou, ele matou os bois, um aparelho de bois, pegou o material, né, que era usado, o equipamento que era usado para arar a terra, ele queimou para fazer um churrasco com os bois, deu para a família, deu para o povo que foi ali, foi uma festa de despedida, e ali ele foi embora. Sempre que eu vejo isso aqui, de Eliseu matar o boi, daquilo que ele vivia, queimar as parelhas, ele falou assim, ele estava dizendo assim: agora não tem retorno, agora não tem mais volta, agora é servir a Deus. Os kamikazes, na época da guerra, eles tinham um ponto de retorno. Eles pegavam o avião, se no meio do caminho eles desistissem de se sacrificarem, porque eles eram usados como homens bombas, eles iam com o avião e caíam onde estava elaborado para eles caírem, e ali ele explodia com o avião e tudo. Mas, se no meio do caminho eles falassem assim: eu não quero ir mais não, eles poderiam voltar, era o ponto de retorno, porque aí a gasolina dava para eles chegarem de volta. Mas depois que passava aquele ponto de retorno, ele falou assim: não, agora é
é tudo. Meus irmãos, nós aceitamos Jesus, nós já saímos do ponto de retorno, não tem volta mais não. Agora nós estamos caminhando para o céu. O Senhor já nos chamou, o que é? As coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo, nós estamos marchando para o céu. Esquece o que ficou para trás. O ponto de retorno já era. Agora nós somos de Jesus. Nós estamos aqui para anunciar a palavra do Senhor. Moisés também apacentava as ovelhas, Pedro era pescador de peixes. Você sabe o que nós aprendemos com isso aqui? Deus não chamou ninguém à toa. Todo mundo que você vê na Bíblia que o Senhor chama, estava fazendo alguma coisa. Às vezes a pessoa pensa assim, aquele ali não serviu para nada, não vai ser pastor. Já ouvi muito isso. Serviu mais para nada na vida, vai ser pastor. Não comigo, mas já ouvi pessoas se referirem a outras pessoas a respeito disso. Pode ter certeza, meu irmão, Deus não chama gente que não está disposto para trabalhar. Primeira coisa que nós precisamos ter é um fogo dentro do coração. Senhor, em que o Senhor quer me usar? Aonde o Senhor quer me usar? Você entregou sua vida para o Senhor Jesus? É para ser boca de Deus aqui nessa terra. A maioria dos profetas, no entanto, até mesmo aqueles que são desconhecidos na palavra de Deus, receberam a formação teológica mais especializadas. Geralmente os estudantes moravam juntos numa casa, ou em comunidades pequenas onde o ensino era ministrado, em seminários. Hoje ainda creio que existem seminários assim, que as pessoas vão e moram ali. Eu conheci o Betel Brasileiro, que era lá em Recife, João Pessoa. No Rio de Janeiro, o Seminário Batista do Sul. Então eram lugares que as pessoas, os jovens, iam e moravam lá para poder estudar a palavra do Senhor. Alguns seminaristas, eles eram casados também e mantinham o seu próprio lar. Nós podemos ver isso em 2 Reis capítulo 4, quando a viúva chega para o profeta, fala assim: profeta, meu marido, teu servo morreu, Aí tem a história do milagre do azeite. Ele era um dos discípulos do profeta e era casado. A formação acadêmica dos discípulos de profetas, os seminaristas, consistia no estudo da palavra. Eles estudavam os livros históricos, os poéticos e os livros da lei. Quais são os livros da lei? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Nós acabamos de ler agora, Quem está acompanhando a leitura bíblica. Aí entram os livros históricos: Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Crônicas, 1 e 2 Reis, Esdras, Neemias, Esther. E chegava no poético, que era Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cânticos. E isso o povo sentava e estudava. E não era pouco, não. Não era uma coisa superficial, era bem aprofundado na palavra. E ainda, além de todo esse estudo, havia espaço para instrução, para música sacra e poesia. E quem eram os que ministravam essas aulas? O professor era um profeta mais experiente e transmitia principalmente o ensino com seu exemplo de vida e de trabalho. Por isso que Elias chamou Eliseu para andar junto com ele. Ali ele via os milagres, ali ele aprendia como agia, aprendia a palavra do Senhor. Eliseu também teve um aprendiz de profeta com ele, que foi Geazi, mas Geazi não persistiu. Geazi abriu os olhos para a ganância. E logo depois, então, Eliseu abriu essa casa de profetas. E Deus cuida de seus obreiros. Deus cuida de cada um daqueles que se dispõem a consagrar a sua vida ao Senhor. A vida diária na escola dos profetas não era nem um pouco cômoda.
Hoje, você vai para algum lugar, assim, primeira coisa que você quer saber: a cama é confortável, quarto, suíte, com ar-condicionado? Não era nem um pouco. Nós podemos ver lá em 2 Reis, capítulo 6, versículo 1, que dizia assim: e disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar onde habitamos diante da tua face é estreito demais para nós. Estava apertado, sem conforto algum. E não era só esse problema. A falta de recurso para eles era muito grande. E a comida era escassa. Geralmente era produzida através de hortas comunitárias que eram criadas, cuidadas por eles mesmos. E a coisa ficou pior para esses profetas, para esses aprendizes de profeta, quando Deus enviou uma estiagem, que durou 7 anos. Em 2 Reis 8, 1, diz assim: e Eliseu falou àquela mulher, cujo filho vivificara, dizendo: levanta-te, e vai tu e a tua família, e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, a qual também virá à terra por 7 anos. Toda a nação padeceu fome, toda a nação. E também aqueles homens que estavam ali na escola do profeta. E foi exatamente nesse contexto que Eliseu, o homem de Deus, chega no seminário a Gilgal. Já pensou? Eliseu era o bambambam da época. Chega até o seminário de Gilgal. O que eles tinham para oferecer a Deus, ao profeta? Não tinha nada. Estava ali o profeta para uma série de conferências. E eles não tinham o que oferecer a Eliseu, embora a receptividade tivesse sido muito grande, uma alegria daquela, mas não tinha o que oferecer a ele. Então Eliseu enviou um dos alunos ao campo para colher frutos e raízes comestíveis, a fim de preparar um sopão para todo mundo. Aí nós vamos ler lá em 2 Reis, capítulo 4, 38, diz assim: e disse ao moço: põe a panela grande no fogo e faz um caldo de ervas para os filhos do profeta. Um foi e colheu uma erva brava, venenosa, e acrescentou ao caldo. Quando foram comer, clamaram dizendo: a morte está na panela. O profeta pediu farinha e jogou na panela e mandou o povo comer. Já não havia mais mal algum na panela. A sopa estava ali, aquele povo estava com fome, mas um dos ingredientes saiu errado, tornando aquela sopa amarga e venenosa. Eu imagino aquele povo começou a tomar aquela sopa, está assim: sopa estranha, coisa amarga. Mas eles só reclamaram, eles nem reclamaram. Eles não reclamaram que o gosto estava horrível. Houve um comentário. Surgiu quando eles atinaram para o perigo de conter um veneno ali no meio daquela sopa. E aí nós podemos ver como que Deus permitiu para que aquele povo pudesse contemplar o cuidado de Deus para com a vida deles. Eliseu usou o que ele tinha na sua mão. Deus usou Eliseu, Eliseu usou o que ele tinha na mão. Ele falou assim: me dá um pouco de farinha. O que tem? Gente, o que tem a ver farinha com sopa? Pensa no angu. Ele falou assim: gente, me traz um bocado de farinha. E ele jogou ali na sopa. E o veneno foi embora. Ele usou a farinha porque era o que ele tinha em mãos. Porque o que foi usado ali não foi a farinha. Foi a fé que Deus tinha, que Eliseu tinha em Deus, que ele reverteria aquele quadro. Se ele tivesse ali na mão dele cevada, hortelã, pão, qualquer outro ingrediente, o resultado seria o mesmo. Na verdade, um pãozinho com sopa ficava bem melhor, né? Não sei vocês, mas eu gosto de tomar uma sopinha com pão.
uma torradinha, mas deixa isso para lá. Mas, aqui no caso, ele pediu o quê? Farinha. E jogou a farinha ali na sopa, e não havia mais veneno naquela sopa. O ministério de Eliseu e de seus discípulos começou a dar bom resultado, visto que o poder de Deus acompanhava suas pregações, enquanto Baal, o deus da chuva, permanecia inoperante. Quando é que o povo começou a ver a diferença entre Baal e o Deus verdadeiro? Malaquias 3,18 diz assim: todos verão a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Todos verão. E é isso que as pessoas precisam ver na nossa vida, a diferença do Deus a quem servimos e do Deus que aquele serve. É isso que atrai as pessoas. O que atrai as pessoas de Jesus é a luz que temos em nós, que vem do Espírito Santo. Jesus falou: eu sou a luz, e a luz do Senhor está em nós. E essa luz nós precisamos mostrar ao povo. E assim começou a palavra de Deus ser ministrada e as pessoas verem que realmente e de fato havia efeito. Às vezes a pessoa chega e conversa conosco, a gente dá o ombro e tal, você fala: não, eu vou orar por você. Eu vou orar por você. Abra logo sua boca e ore. Eu não sei o que falar. Você não sabe o que falar, mas sabe como orar. Sabe como clamar a Deus. E assim Deus vai nos usando. E um dos sinais de mudança, a simpatia que eles foram ganhando do povo, foi o fato de um homem da cidade vizinha trazer uma oferta de mantimentos para o sustento de Eliseu, conforme prescrevia a lei de Moisés. O povo poderia trazer para o profeta, para o sacerdote, o alimento, e ele poderia receber. Falar em alimento, gente, eu não sei vocês, mas eu fico tão emocionada ao ver isso aqui, ó. Como que Deus, que do pouco Deus faz muito, não é assim? Cada um dá um pouquinho, fica muito, e muitas vidas serão abençoadas. Mas vamos continuar aqui. Deuteronômio 18, 3-4 diz assim: será, pois, devido aos sacerdotes da parte do povo, dos que oferecem sacrifícios, seja gado ou rebanho, que darão ao sacerdote a espádua e as queixadas e o bucho. Dar-lhe-ás as primícias do teu curral, do teu vinho, do teu azeite, e as primícias de tosquia das suas ovelhas. A oferta era generosa para um homem só, para o professor, mas não era suficiente. Imagina você estar num lugar em que a maioria das pessoas estão passando fome, ou estão privados de muita coisa. Aí você recebe, e por lei você poderia receber e não dividir com ninguém, estava ali, era seu. Mas Elias não teve coragem de fazer isso. Nós não faríamos isso. E a Bíblia conta essa história aqui em 2 Reis 4, 42, 43, que conta essa história. Que um homem veio de Baal Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas de milhos verdes no seu alforje. Disse Eliseu: dá ao povo para que coma. Porém o servo lhe disse: como hei de pôr diante de 100 homens 20 pães e alguns milhos? E Eliseu fala assim: põe aí na mesa, hoje todo mundo vai lanchar, todo mundo vai comer com fartura. Eu imagino o servo de Eliseu olhando para ele assim: oi, como? Você tem certeza? Que eles falam aqui: como hei eu de pôr isso diante dos homens? Ele tornou a dizer: dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comerão e sobejará. Então lhe pôs diante, comeram e ainda sobrou, conforme disse a palavra do Senhor.
Era um direito de Elias reter a oferta para si, pois é digno o trabalhador do seu salário. Contudo, ele preferiu repartir as bênçãos e Deus abençoou a sua decisão e todos comeram e se alegraram. O milagre realizado por Eliseu com 20 pães e algumas espigas e o fato de ter multiplicado o azeite da viúva nos trazem a lembrança de outro grande profeta de Deus, que com 5 pães e 2 peixinhos alimentou uma grande multidão. Com 5 pães e 2 peixinhos. Eu fico imaginando, eu gosto muito dessa história. Toda vez que eu tenho oportunidade, eu não me canso de falar sobre ela. Eu penso desde a hora daquele menino foi sair de casa. Isso está na minha cabeça, tá, gente? Não está na minha Bíblia, não. Eu queria que ele fosse: ô mãe, prepara um lanche aí para mim, né? O profeta lá, o pregador, ele fala muito, ele gosta de falar muito, vai que demora. E a mãe falou: meu filho, eu tenho 5 pães e 2 peixinhos. Ele falou assim: tá bom demais, mãe. E sai aquele menino todo alegre para ouvir a palavra de Deus. Mas houve um problema. Jesus chama seus discípulos e fala assim... Não, eles chegam para Jesus e dizem: dispensa o povo está com fome. Jesus fala: não, vocês vão providenciar o alimento para o povo. Vocês. O povo está com fome, gente. Nós não podemos dispensar o povo, não. Nós é que temos a palavra. Nós temos a palavra para alimentar aquele que tem fome. Jesus falou assim: eu sou o pão da vida, eu sou a água viva, aquele que vier a mim jamais terá sede, e quem crer em mim jamais terá fome. Já reparou que Jesus tem os 4 elementos que são 4 elementos que nós precisamos para viver? Ele é luz, ele é água, ele é pão, é luz, água, pão, tem outro, que eu não estou lembrando agora, mas são 4. E ele falou: eu sou a luz da vida, eu sou o pão da vida, eu sou a água viva. Tudo que nós precisamos está no Senhor. E nós podemos oferecer isso para outras pessoas. Não vamos dispensar as pessoas com fome. E aqueles discípulos queriam dispensar a multidão ainda com fome. Jesus falou: não, vocês vão providenciar. Senhor, nem se eu tivesse tanto dinheiro, não ia ter nem padaria para poder comprar o pão. Eu fico imaginando aquele menino ali e ouvindo aquela conversa. E ele chega para um dos discípulos, se eu não me engano foi Filipe. Falou assim: olha, eu tenho a solução do problema de vocês. O que é? Eu tenho 5 pães e 2 peixinhos. Menino, nós não estamos de brincadeira, não. Ele falou: nem eu. Eu tenho aqui, 5 pães e 2 peixinhos. Havia uma música, um louvor que falava assim: o muito sem Deus é pouco demais, mas o pouco com Ele muito se faz. E aquele menino entregou tudo que ele tinha. E é engraçado o relato que ele faz quando ele chega perto de Jesus, os discípulos, um dos discípulos, e diz assim: Jesus, aqui tem 5 pães e 2 peixinhos. O que é isso para muita gente? Só não tem a risadinha, mas o resto está escrito lá na Bíblia. Mas eu creio que quando você está sem graça e vai falar alguma coisa para outra pessoa, você não faz assim. Né? Mas o que é isso para tanta gente? Ele já estava justificando: eu sei, Senhor, que não dá, mas o menino está insistindo muito, por isso que nós viemos entregar. O Senhor não falou nada. O Senhor pegou, mandou o povo assentar, ele levantou e deu graças. E cada um daqueles que ali estavam se alimentou. E sobraram 12 cestos cheios. Para cada um discípulo ir carregando um cesto daquele, pensando: o que aconteceu? O que nós precisamos é saber da palavra do Senhor, ter amor pela palavra do Senhor, pela verdade do Senhor, porque a palavra do Senhor, ela nos liberta. E conhecereis a verdade vos libertará.
E essa verdade nós precisamos anunciar. Anunciar. E nós veremos o milagre da multiplicação. Você já parou para pensar que quando você prega para uma pessoa, você pode estar salvando uma família? Eu já vi isso acontecer. Uma pessoa dentro da casa se rende a Jesus por causa da pregação de outro. Eu já contei essa experiência aqui, de um menino. Hoje esse menino é pastor. Mas ele pequeno, no 3º ano primário, ele viu que sua professora estava muito triste. No final da aula, aquele menino incomodado chegou para a professora: professora, o que você tem que você está triste assim? E a professora falou assim: meu filho, eu estou com muitos problemas. Ele falou assim: eu sei quem pode te ajudar. Aí ela falou: quem? A minha mãe. Minha mãe pode te ajudar. Você vai lá na minha casa que minha mãe vai orar por você. E aquela mulher creu na palavra desse menino. E ela foi. Chegou lá, a palavra do Senhor foi anunciada. Ela se rendeu ao Senhor. Toda a sua família, seus irmãos, seus filhos, todos hoje servem ao Senhor. Hoje ela é líder de mulheres na igreja aqui em Valadares. Às vezes a gente fica pensando assim: mas eu sou tão pequeno, eu sei pouca palavra do Senhor. Estude mais, mas o pouco que você sabe, transmita. Seja profeta de Deus aqui nessa terra, e Deus vai multiplicar a sua palavra. É assim, um semeia, o outro rega, e Deus dá o crescimento. É o que a palavra de Deus diz. Se seu papel é semear, semeie, meu irmão. A colheita vai ser lá na frente. Mas semeie. E que quando nós anunciarmos a palavra do Senhor, que caia em terra boa e que possa frutificar. Em qualquer época, sejam tempos de fartura ou tempos de escassez, de paz ou de guerra, de bonança ou de tempestade, a seara permanece operante e o Senhor continua zelando sempre dos que estão ao seu serviço. Essa conclusão aqui quer dizer assim: há tempo e fora de tempo, em todo momento, vamos ser a palavra do Senhor. Qual é o tempo de levarmos a palavra do Senhor? É o agora, é o hoje. É através de quem? Através de mim e através de você. Que possamos sim nos render ao Senhor e anunciar a sua palavra. Eu quero só dar um pequeno testemunho, nós já estamos encerrando. Logo quando eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus, eu tinha muita vontade de servir ao Senhor, mas não sabia o que eu ia fazer. E naquela época, todo mundo que tinha uma voz boa, cantava. Tinha os conjuntos, tinha um conjunto das moças, lá na igreja tinha um conjunto só de moças, chamado Louvor em Ação. Só a top das top fazia parte daquele conjunto. Não, eu queria cantar, eu fui fazer o teste para cantar. Aí eles me falaram assim: você sabe fazer outra coisa, minha filha? Não. Vai, pede ao Senhor outra coisa, porque cantar não vai rolar não. Foi Senhor. Eu fiquei muito triste. Mas eu continuei orando. E nessa época eu já dava aula na escola dominical para os juniores. E eu lembro que nesse dia, quando eu saí de casa, eu ainda fiz essa oração: Senhor, eu quero te servir, no que eu posso te servir? E eu lembro que eu estava num momento na aula assim, houve algo engraçado, eu sorri, os meninos também estavam rindo, aquela alegria na sala. E naquele momento Deus falou comigo: para isso que eu tenho te chamado, cuida dos meus pequeninos. Como é bom ouvir a voz do Senhor e obedecer. E Deus tem um chamado para cada um. Às vezes você não sabe, mas também você não tem perguntado. Às vezes você está com medo de ouvir aquilo que Deus quer falar com você, mas não tenha medo. O melhor lugar para estarmos é na presença do Senhor. O melhor lugar que podemos estar é no centro da vontade do Senhor. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar?
Pai, louvado e exaltado seja o teu nome. Deus, que palavra abençoada, Senhor, que é a tua palavra, e é uma palavra de desafio para a tua igreja, desafio, Senhor, para se dispor na tua obra, para dizer, cada um de nós possamos dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, meu Pai, que o Senhor possa mostrar a cada um dos teus filhos como ser profeta nessa terra. Meu Deus, nós podemos estudar sobre os profetas, aprender da tua palavra, podemos contemplar os milagres, podemos, Senhor, afirmar que o mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje, será o Deus de amanhã, o mesmo os milagres que o Senhor operava ontem, o Senhor opera hoje também, e que não era só através da vida dos profetas antigos, mas através das nossas vidas. Meu Deus, que cada um de nós possamos sim nos dispor na tua obra com alegria para te servir com inteireza de coração. Muito obrigado por tua palavra. Aviva a tua obra, Senhor, no coração da tua igreja. É que eu oro a ti em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.